Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil, Bolsa e Balcão, um novo nome aqui dessa bolsa. E eu queria contar uma pequena história para vocês, só que antes, vai lá agora, no começo deste ano, 2017, criamos uma página no YouTube, chama Página Programa Mercado Futuro. O P, o M e o F, letra grande, letra maiúscula. É um canal do programa no YouTube. E todos os programas de 2017, se ainda não estão, serão colocados lá. Então lá é YouTube, é internet. Você pode assistir quando quiser, a hora que quiser, o dia que quiser e de onde quiser. Daqui, ou das Falkland Islands, daqui ou de São Petersburgo, enfim, internet você tem em qualquer lugar. Bem, eu sou o único bobo que fala bobagem e ri sozinho. No programa de hoje eu vou contar uma historinha para vocês rápida. Eu fazia anos que eu era convidado para um leilão de uma raça sul-africana chamada Bonsmara. Finalmente, o ano passado, tudo funcionou, eu fui ao leilão. E saí impressionado dele, até hoje eu estou impressionado, porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha sido apresentado para esse gado Bosmar. E o gado que eu vi, que foi leiloado lá nesse leilão, é uma coisa impressionante, gente, é impressionante, a vitalidade. a- eu vi o bicho vivo, né? Mas eu não sei falar esses termos técnicos, porque eu não sou técnico, mas sabe aquele traseiro com, parecia que tinha carne mesmo, assim? Eu fiquei impressionado. E hoje é desse animal, desse Mosmara que a gente vai conversar com a especialista que vai falar, porque a pecuária, essa é a pauta que eu combinei com a minha entrevistada, que a pecuária está muito tecnificada, então o programa com ela hoje vai ser um programa tecnopecuário. Eu estou falando da Clélia Pacheco, criadora de Bonsmara, grande criadora de Bonsmara. Eu vi, aliás, além de ver o gado, o leilão foi muito bem esse último, né? Foi espetacular, foi Foi muito, espetacular. muito bom. Além de muita comida que a Clélia oferece pra gente, também É, tem um mel na mesa que é daqui. o Boa meu é tarde. bom. Muito obrigado pela sua Boa, presença. obrigada a você. Boa tarde, Desculpe aí pelos Hash. incômodos, mas isso acontece. Não, São Paulo está sempre cheio de imprevisto, né? A gente tem que estar preparado. Mas a sua pecuária é tecnificada? Não, porque ela E- não é só pecuarista. Ela é produtora de grãos, soja. Deve estar bem, porque a soja aqui em São Paulo, ainda hoje, com essa super safra, está mais de 60, acho a saca. Produz tudo isso. Bom, mas aí conta. Não, então, eu acho que isso faz parte do momento. A gente não pode prescindir de todos os instrumentos que nós temos à mão para acompanhar as necessidades que nós temos hoje. Que é competitividade e que é produtividade. Então, a soja faz parte desse projeto. Quer dizer, você não pode pensar em fazer uma pecuária se você não tiver ah, uma pastagem boa e se você não tiver eficiência na produção de comida para o seu gado. Assim, hoje eu vejo que a gente tem que tratar cada vez mais, hoje não, quer dizer, isso já é uma coisa que a gente já discute faz tempo, mas se você não tiver comida para dar para o gado, se você não conseguir produzir para ele crescer, você vai ficar sempre naquele patamar de matar o boi com 4 anos, 3 anos e meio, 4, até mais talvez, a pasto, que é aquela. Então a gente tem que pensar em rotatividade e em desfrute da fazenda. Então isso só produzindo comida. Por isso a soja entrou na fazenda e então eu acho a integração um instrumento muito importante para a gente usar, aliado à pecuária. Você está falando de integração lavoura-pecuária, silvicultura, que seja. A integração lavoura-pecuária. Silvicultura, daí eu já acho que já é outra história. Quer Agora, dizer que o não. Bosmar é um gado sul-africano. Lá não tem comida, ou seja, a comida é pior do que aqui, É, aparentemente. n- Teus animais mostram a saúde que, bens a Deus, né? eles não têm tanta comida como nós temos aqui, mas eles têm o que todos os países que têm uma condição adversa climática têm, que é planejamento.
Nós não temos, nós estamos aprendendo a ter planejamento hoje. A gente ainda vê gente falar, ai meu Deus, está na seca, não tenho comida para o gado. Como assim? Vai ter seca todo ano, tem que produzir, né? E lá eles têm a lotação adequada, eles chove muito pouco lá. Algumas regiões chove 150, 200 É, milímetros por ano, nada. é nada. Eles têm uma condição de proteína no solo mais alta que a nossa. Ah, É, e isso, eles têm umas leguminosas, umas coisas que para o gado é bom. Mas eles têm que administrar aquilo com uma lotação menor e tudo. Então, a grande adaptação do Bosmar aqui foi a preocupação com a umidade, porque lá a umidade é muito baixa. é. Uhum. Mas isso foi há 17 anos atrás e nem teve tanto problema. E o Bosmara que está hoje aqui no Brasil já é completamente adaptado à nossa realidade. Ele já se acostumou. Bom, com o carrapato lá deve ter também, né? Lá tem, mas tem um outro tipo de carrapato. Bom, É, é mas carrapato tem também. também, né? É. Ah, por exemplo, vamos me basear naquele leilão que é o que eu tenho mais dado. Eu É, vi que foi animal para Minas, foi animal para praticamente o Brasil inteiro. é. Você tem notícia desses animais? Tenho sempre. É muito legal porque os clientes mandam vídeo dos bezerros que foram desmamados dos anos anteriores, mandam notícia de como foi a estação de monta, da produtividade dos animais, quer dizer, ou seja, dos índices de prenhez das vacas. Isso não é só isso que conta, mas você tendo um touro que sai da fazenda com andrológico e que tem uma história de fertilidade, a gente trabalha muito seriamente em cima de fertilidade. Então é sempre bom escutar e principalmente depois o desempenho dos animais. É muito legal. Eu recebo, Aqueles animais que eu vi lá, que eles já foram para trabalhar, né? já foram Quando para saíram. trabalhar, porque eles saem da fazenda em torno de 20 a 24 meses. Então eles já saem prontos para trabalhar. Um tourinho Bosmara com 15, 16 meses já está cobrindo. Pode fazer o andrológico, ele já está cobrindo. É, Bichinho assanhado é, esse, né? não. 15 meses. É, Bom, e aí? E falando na parte tecnológica, na pecuária, você falou planejamento. O que, que é o planejamento teu? Eu preciso de 100 hectares de milho para fazer é. silagem. Eu queria que você explicasse Então, melhor. o meu manejo na fazenda, quer dizer, a minha história na fazenda é um pouco diferente, que não é uma coisa que, porque como eu só tenho gado PO, eu faço um ciclo muito rápido e completo, então, e dentro disso que entrou a soja. As novilhas, eu não tenho gado de recria na fazenda, porque eu desmamo os machos e as fêmeas dos machos já vão para uma preparação para o leilão, para setor, e as fêmeas entram em estação de monta com 14 meses. Então, a gente não tem a recria, então é um outro sistema, mas o que eu acho que é o mais interessante do Bosmara e o que ele pode oferecer para a pecuária brasileira é, primeiro, a heterose. Eu não acredito mais em você ter raça pura para gado comercial. Gado comercial você tem que usar a heterose, porque é um instrumento que te joga lá na frente. O que, que é o gado comercial? Aquele que você Gado engorda e vende para o é frigorífico. quem tem gado puro é para fornecer os touros para o mercado e uma reposição para esse gado comercial, porque eu acho que a vaca Nelore é imprescindível. Nós Vamos ao intervalo. Nós temos vamos, muito tempo ainda, mas ele pediu um intervalo. vamos. Converso com a pecuarista. Você é da associação do Bosmara, da diretoria, Eu sou sim? presidente agora. Desculpe a falha, a vergonha que eu passei. Eu entrevisto a Clélia Pacheco. Antes de ser pecuarista, é presidente da Associação Brasileira dos Criadores De Bosmara. de Búfalo. Você é presidente? Sou agora antes pecuarista, agora Só me presidente. contou isso agora, no primeiro intervalo. Bom, depois eu acerto as contas com ela. É. Vamos ao intervalo, é rapidinho, até já. Ok, estou de volta. O programa hoje é sobre pecuária falando do Bosmara, que é uma raça que eu tenho dado muito espaço aqui, porque eu acho que tem tudo a ver. O Bosmara é uma raça que foi criada na África do Sul
O sul da África do Sul, por exemplo, é frio, mas acho que a parte mais pro norte lá é mais parecido com o Brasil, não sei, né? É mais quente, né? E a temperatura é mais quente. Então lá eles têm um problema de pasto, tem pouco pasto. Diz aqui a minha pecuarista que eles têm a terra lá tem mais proteína do que aqui. E agora eu descobri antes do intervalo que a pecuarista Clélia Pacheco, da fazenda Santa Silvéria, olha que memória, é a nova presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara. Bom, depois a gente fala da associação. Vamos continuar aqui. Você, vamos ver se eu entendi. Você tem só PO. Quando você precisa de, você compra sêmen na África do Sul para trazer para cá ainda ou não? Então, isso é uma dificuldade. A gente não pode importar sêmen da África do Sul. É A proibido? gente só pode importar embrião por um método especial de lavagem de uma determinada central na África do Sul. Então, nós hoje já temos linhagem suficiente aqui para a gente não ter problema de consanguinidade, e que a gente importou muito embrião no começo quando o gado chegou no Brasil. A importação de embrião foi muito grande, depois continuamos importando. Então nós temos linhagens bem definidas que a gente consegue, e a outra coisa que a gente consegue resfriar o sangue, e a outra coisa é que na época também nós fizemos muito gado absorvente, que é Não sei o que é você isso. que é você a partir da matriz zebuína, você vai cruzando com bosmara, 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 até chegar no puro. Ah, Então, chega no chega. Através de cruzamento, que é o puro por cruza. Tá. É Então, repetir o cruzamento. é repetir o cruzamento. Então, assim, nós abrimos bastante a... Para eu entender, a tua fazenda, você só tem PO, deve ter lá tuas linhagens que você escolhe. Eu vi como você se comporta no leilão. Você fica com esse rostinho assim, mas ela entende das coisas para chu. Aí você tem a estação de monta, as meninas ficam todas prenhes, aí nascem os touros, você deve ter um método de seleção lá para escolher quem vai ser touro e quem vai ser boi. Isso é a coisa mais importante que está por trás de um papelzinho que as pessoas estão dando pouca importância hoje, que é o registro. Um touro registrado, hoje tem muita gente que me procura, manda mensagem, eu queria comprar touro Bosmara, mas eu queria sem registro. Não comprem touro sem registro. Não comprem touro sem registro. Porque o registro é a garantia que aquele animal foi testado. Que nós temos as pesagens dele, que Esse ele foi teste avaliado. é aquele que é avaliado lá na África do Sul, não? Então, o teste ele é feito através das medições nas fazendas dos criadores. Esses números que vão para a África do Sul, eles passam por uma pré-seleção na Associação do Bosmara aqui no Brasil, que são os índices, quer dizer, se um animal, ele é comparado entre todos os nascidos naquela safra. Se ele tiver 10% em peso abaixo, ele é descartado. Então, isso garante que o animal vai ter um comportamento que vai ser um animal que vai trazer para a propriedade um ganho de peso. Além disso, eles são todos avaliados pelos inspetores da raça que vão na fazenda e avaliam fenotipicamente Fenotipicamente é visual. Visual, avaliação visual, que é super importante também, que é o que garante a adaptação, que o que garante a caracterização da raça e que ele não tem um defeito de conformação, que o touro vai dar problema na fazenda do pecuarista que vai usar para fazer o gado dele. Ele tem comercial. pelagem meio... Você chama aquilo de vermelho? A gente fala roxo. É um vermelho, mas é um vermelho terra. Escuro, E é curto. É super pelagem curto, zero, porque assim? se tiver animal com pelagem maior do que um padrão mínimo, que seria o máximo aceitável, é descartado. Primeiro que ele vai morrer de calor lá na sua fazenda. Porque esse animal já vai ter um desempenho pior. Mas a pelagem é uma das características importantes que a gente avalia. Você está há vários anos que você está fazendo isso. Os touros que você vende 17 anos já. Cruzamento industrial.
A maior parte. Aí tem muito criador que também a gente troca genética, que vem buscar genética nova na fazenda, ou e que assim existe uma troca de Ah, genética entre os criadores, né? naquele leilão, Mas, você tinha me apontado que era um grande criador de Bosmara, aham, de PO. é, E ele comprou um baita bichão seu lá. Pra que ele comprou? para usar nos animais, nas POs dele, porque era uma linhagem que interessa para ele. E talvez para coletar sêmen, para vender sêmen no nós temos também touros nas centrais. Como Então, é que você tem torno em Central? tem. Ah, vale a pena porque as pessoas reclamam tanto. Uma das ah, motivações que me para pôr touro na central é porque nós temos o nosso marketing é muito pequeno, nós não temos marketing. Hum. Então é uma maneira do criador conhecer a raça, comprar o sêmen e começar a experimentar. Então eu acho que é um trabalho também que nós que criamos temos que prestar de ter touro na central. Não vale muito a pena mesmo em termos de, mas a raça acaba sendo difundida. É, mas Então, assim como você tem instrumentos é. na lavoura lá para pôr a soja, depois o pasto, fazer um Uhum. pasto rico e tal. Hoje você tem, depois a gente conversa sobre isso aí. É. Hoje você tem mecanismos eficientíssimos. Você não vê, a gente foi obrigado a colocar uma página no YouTube com um Aham. programa, porque primeiro que ninguém mais tem paciência de levar aquele disquinho que você já levou Ah, é. algumas vezes. É. E segundo, que todo mundo pega, quando é o link? Onde é o link? É, Você verdade. tem hoje, você tem aquele rapaz que você quer que eu entreviste lá, de O Furlan, Fulano, que é do GPB ele tem um grupo enorme de enorme, pecuaristas, né? Não, isso, eu faço parte do GPB, comecei há GPB é o muito quê? Grupo? Grupo Pecuária Bauru, que é Grupo, muito bacana o trabalho do é Furlan. pertinho da É fazenda. pertinho da minha fazenda, e começou pequenininho, agora é um grupo de 700 e tantas pessoas. É isso tudo, né? É, O é que se fala fortíssimo. lá? É um grupo muito profissional que se fala de preço de arroba do boi e troca de informação a respeito de pecuária. É muito legal, muito legal. Já já a gente completa isso aí, tá na hora do intervalo. É, Eu converso com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara. Bosmara é uma raça sul-africana que está sendo usada no Brasil para cruzamento industrial, entre outras coisas, né? Mistura com Nelore. Aí depois a Clélia vai explicar pra gente o que se o F1 de Nelore com Bosmara já é aquele bife que a gente comprava aí numa boutique de carne que tinha aqui no Itaim Bibi. Clélia é a presidente da associação e é criadora de Bosmara. Eu volto já já, até já. Ok, estamos de volta. Aqui a gente fala. Eu já contei para os telespectadores que às vezes eu tenho vontade de fazer um programa do que se fala no intervalo. Que é tão bom quanto o que se fala no ao vivo. Bem, você assiste o programa Mercado Futuro, eu converso com a pecuarista e presidente da Associação dos Criadores de Bosmara, a Clélia Pacheco, falando algumas coisas da propriedade dela, algumas coisas da entidade. Na entidade, agora vamos usar o seu cargo, né, presidencialista aí. Tem planos, antes eu te falei aí que você pode usar as redes e tal. Os seus planos à frente, quantos anos você vai ficar lá e o que você pretende fazer? são 2 anos com reeleição por mais 2 anos. Olha, eu acho que o principal que nós temos que foco da associação é a gente ter cada vez mais focar e entregar para o comprador animais testados, provados, porque é isso que o mercado vai começar a exigir cada vez mais. Nós precisamos ter competência para produzir carne e melhorar a carne para uma carne de mais qualidade. Então, eu acho que hoje nós temos no Brasil instrumento suficiente para fazer isso, porque o consumo de carne tem diminuído, né? Isso é um Sim. fato. Dizem que é por conta do poder aquisitivo, mas eu acredito que também por conta da qualidade da carne. Porque se você comer uma carne ruim hoje, você vai ficar sem comer carne, você vai escolher lombo, peito de frango, peixe, qualquer outra coisa. Se você comer uma carne boa, você vai lembrar dessa carne que você comeu, como a gente estava falando agora há pouco,
Você acabou de falar e vai querer comer de novo. Não precisa ser qualidade de carne de boutique, você não precisa terminar um boi com 110 dias de confinamento, 6 milímetros de gordura. Você pode ter uma carne macia, boa, com animais castrados. Assim, o pecuarista que me desculpe, porque o boi não castrado vai acabar sendo um tiro no pé. Porque o consumo vai cair e aí o preço do animal vai Porque cair o boi não também. castrado é carne dura? Ele não dá a mesma qualidade, ele altera o pH, Ah, tá. então tem um gosto Minha sogra diferente. diz que entende tudo de carne de boi. Hum, Uma curiosidade aqui. Nossa, minha gravata, se ficar mais torta, ela é capaz de sair do pescoço e aqui para. é. Ela diz que quando você compra uma carne bovina, que a gordura é mais clarinha, é de vaca, e quando é mais escurinha, é de boi. Quando é mais clarinha é animal mais jovem, quando é mais escurinha é animal mais errado Boi e velho, pode assim, que ser nem esse ao seu lado. também. Não necessariamente velho, pode ser animal jovem que não seja castrado, é complicado. É mesmo, tem que É, castrar. Aqueles lá que eu vi, nenhum tá castrado porque eram aqueles eram reprodutores. reprodutores, mas os animais que vão para abate, é. Então, a Aqui, gente sabe que tem uma eu acho que diminuição de aqui no desempenho. contrato, se eu não estou enganado, o contrato de boi da Bolsa, na B3, agora não é mais Aham. Bolsa, eu acho que a padronização é isso, boi, 2 anos castrado, não sei o quê, papapá. Hum, Tem mesmo, tem diferença. tem. Na qualidade de Tem carne, tudo. diferença na qualidade, a castração, a alimentação. Tem algumas coisas que interferem no sabor, mas o mais sério hoje eu acho que é a castração. Isso é. Você falou de consumo de carne, o Brasil nos últimos 10 anos, por aí, diminuiu, a nossa consumo per capita caiu, carne bovina, 10 quilos. A gente está com uma concorrência fortíssima, né? 40, hoje come 30. É, Quem que você chama de concorrência? o frango e o suíno, os preços são mais viáveis e você tem uma padronização melhor do que você vai comprar, porque o mais difícil é você comprar hoje uma coisa que te agradou, você volta para comprar e você não acha mais aquele produto. Você pensa que você está comprando, mas não está. Então, isso é um problema muito sério. As aves e os suínos, você compra, ele está padronizado. Se Hum. você quer aquilo, você paga por aquilo, você leva para sua casa e você encontra aquilo. Na carne bovina, muitas vezes não. Então, essa padronização, principalmente da maciez. A maciez é seríssimo o Sim. problema de maciez. E o que o consumidor mais está exigindo é maciez. Ninguém mais quer comer carne dura. Então é um problema que precisa ser resolvido. E resolve através do cruzamento industrial. Que é Nelore, a vaca Nelore com Bosmara, no Ou, caso. mas eu também não defendo que é usar Angus maravilhoso, faz o meio sangue. Aí você não tem a padronização ainda, você tem animais melhores e animais piores. Você vai ter a padronização no F2. Como nós moramos do sudeste para cima, aí você tem que usar o Bosmar, né? Porque senão você não tem a adaptação necessária para ele aguentar o calor e tudo. Se você usar o F2 Não Angus, vai derrubar a entendeu? mesa aqui, que Não, o copo é é de que, cristal, é é que esse casa. assunto é um assunto que Não, vai. me entusiasma, Outro porque... dia eu ouvi uma história muito interessante aqui, Hum, de um selecionador, hum, que ele tá pagando uma pesquisa, usando os seus animais, porque ele diz que não basta comprar semi de Angus americano, hum. porque o Angus que se importa americano não é talhado para a condição brasileira. Não. A carne lá não precisa ter capa de gordura para não queimar no frigorífico. É mais ou menos dessas coisas que você está falando? Isso eu não sei. Com relação ao acabamento do Angus, eu não sei isso Não, aí. não, não. Ah, Não estou querendo que você comente. é. Não é, o que eu estou tentando mostrar, não adianta O só que, importar um Bosmara. Tem que ser um Bosmara que nem o que vocês têm já, então, adaptado ao Brasil. uma das características, tanto dos europeus, britânicos principalmente, porque os continentais, o acabamento da gordura é mais tardio, porque têm eles crescem mais. Nós temos 3 minutos. É, e
não ficar frita porque tem tempo. Tem tempo, não, é. Pra você te avisar que você tem 3 minutos só. Tá bom. É, Acabou. então, ah, então, os britânicos, eles já têm uma. A característica da carne britânica é ser macia, como é do Bosmara. A carne do Bosmara, uma das questões que entraram na seleção, na formação da raça lá atrás, foi a maciez, que o Afrikaner, que entrou na composição do Bosmara, junto com o Hereford e o Shorthorn, os três tinham carne muito macia. Então, então isso é uma coisa que a gente precisa usar assim aqui. E eles são adaptados. Então, se você usar um touro Bosmara, o sêmen de animal Bosmara, em qualquer meio-sangue, não necessariamente as britânicas, pode ser nas continentais também, só que as continentais crescem mais, os produtos continentais. Isso já não é F1, já é no segundo. No segundo, você vai ter padronização na maciez da carne. No F1 você vai ter uma melhora, mas essa padronização que você pode ficar tranquilo que você vai comprar o mesmo produto, não. Não é caro isso, quer dizer, você não precisa necessariamente dar aquela terminação de 6 milímetros para a carne. Você dá a terminação necessária para aguentar o frio do frigorífico, que é 3 milímetros. Porque queima. É. Para concluir, que acho que agora tem 1 minuto, produzir essa padronização que você vê, eu estou de acordo com você completamente. Você compra 2 pedaços de carne, um é macio, um não é. Da mesma marca, Isso da mesma é seríssimo. Produzir um boi, uma carne melhor, rende para o pecuarista? Ele recebe mais? Olha, eu sei que tem vários programas. Recebe mais. Tem programas que estão indo muito bem e o frigorífico acaba te... Nós tínhamos um programa que por hora está parado. Mas que a nova presidente vai... Não, essa questão da carne, a gente tem que encarar, é meio esquizofrênica a nossa visão, porque a gente produz, o pecuarista, eu digo o pecuarista, ele produz, mas aquele animal que ele está produzindo não é para fazer a carne. Então, como assim? Nós temos que pensar na carne que está sendo produzida, porque só assim nós vamos ter um consumo condizente com o nosso desejo, quer dizer, que aumente e que a gente exporte. A exportação, na verdade, é importante, esse barulhão todo, mas o nosso consumo interno é o que segura. Então... uma coisa que não está muito legal é que você pode até se manifestar aqui, é que a carne bovina realmente, para muita gente, ela está cara. Ela está cara. Tá cara. Mas Agora, se você ainda compra uma carne cara e ainda compra uma carne dura... Aí você vai acabou. comprar outra proteína. Você escolhe. Eu não vou te contar agora porque não vai dar tempo, mas eu fiz um lombo, receita do Istvan Van Vessel. Deve ser bom. Nossa, vai até açúcar mascavo para ser lá. E olha aí, carne de porco baratinha, né? Bom, isso é conversa de restaurante, depois a gente conversa. Mas você lembrou daquela picanha, né? De quantos anos atrás? Coisa boa, gente. Então. O Clebinho ia lá e ele comprava de cesta, saía com cesta. Que ele achava um preço bom, né? Então comprava. Clélia, muito obrigado mais uma vez, desculpe alguma coisa. Clélia Pacheco, presidente da Associação dos Criadores de Gado, de animais da raça Bosmar. Teu leilão quando é agosto? Vai ser a 27 de agosto, Canal do Boi, cai uma quinta-feira. Eu acho que 8 da noite. Eu gostei da... Esse ano vamos fazer só virtual. Mas quem sabe a gente encontra... vamos marcar com a Carol, nós com o vamos... Furlan. Depois nós vamos ter um outro evento da associação. Não precisa nem gastar um boi para fazer churrasco, a gente leva. É bom aquele churrasco, né? Bom. É Bosmara. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez. Ela vende, o marketing tá aqui, ó. Obrigada a você. Gente, obrigado, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.